Olá, estamos aqui hoje no nosso canal da TV O Sim. Hoje vamos fazer uma participação especial com uma pessoa muito importante nesse meio social. Mas é claro, prefiro muito mais que ele se apresente do que eu ficar falando sobre ele. Então, meu amigo, seja você se apresente para nós, nos fale do seu trabalho, da importância dele, da sua eficácia para esse meio social a qual nós convivemos. Prazer, Fabiano. É um prazer estar com vocês aqui na Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência, né, nesse canal Sim. extremamente relevante. Sou Guilherme, atualmente sou presidente do Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, que é uma instituição que representa os conselheiros e conselheiras tutelares no estado de Minas Gerais. Presido também a Federação de Taekwondo Interestilo do estado de Minas Gerais, né? Entidade que tem um papel importante, histórico, né, aqui em Minas Gerais, no desporto taekwondo. O trabalho está sendo desenvolvido, as suas perspectivas nesse meio social, como que você vem olhando para as dificuldades, os desafios e as conquistas? É claro que é importante falar sobre as conquistas. Fale um pouco para a gente como você está lidando e as experiências sobre esse meio. Então, nosso papel hoje, à frente do Fórum Mineiro, né, que acredito que seja a parte social que você quer que a gente fale, está ligado à defesa dos direitos e do interesse da criança e do adolescente a nível estadual e até mesmo a nível nacional. Dentro dessa área, né, da nossa seara de trabalho, hoje a gente trabalha efetivamente na formulação de políticas públicas que tem por objetivo proteger as crianças e os adolescentes mineiros. Isso seja através de capacitação profissional, né? Qualificação profissional dos profissionais que têm por objetivo atuar à frente, né, com crianças e adolescentes, sejam professores, profissionais da saúde, conselheiros tutelares, ou mesmo na formulação de políticas públicas, né, na qualificação para obtenção de recurso junto à iniciativa privada, como renúncias fiscais, para subsidiar políticas de promoção dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar realmente tem um papel muito relevante e teve eleições e sempre aquela busca de um melhor aprimoramento na busca e no desafio para sempre estar desenvolvendo um bom trabalho. O Conselho Tutelar, né, cada conselheiro, como você disse muito bem, a gente atua por amor, né? Até porque a gente está, mesmo após 33 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, a gente ainda está lutando para valorização do conselheiro tutelar, né? Para você ter ideia, há 2 semanas atrás eu tive em Brasília, na Receita Federal, onde a gente estava discutindo o regime jurídico dos conselheiros tutelares, que até hoje não foi definido. E isso é essencial para qualquer categoria definir qual é o seu regime jurídico, se seletista, se estatutário ou se empregado público. E por não ter essa definição, o conselheiro tutelar, isso em todo o território nacional, ele acaba não conseguindo gozar dos direitos que todo trabalhador brasileiro tem, né? Para você ter ideia, o conselheiro tutelar está qualificado como contribuinte individual, que é o mesmo que um engraxate, um vendedor de livro, porta a porta, um profissional autônomo. Não é desmerecendo, mas nós estamos falando de um cargo que uma responsabilidade. Um cidadão que trabalha em um órgão público, remunerado com dinheiro público, exerce a função pública e é tratado como um contribuinte individual, um profissional autônomo que não tem nenhuma referência, né, laboral, o que é muito ruim para a categoria. Lá do outro, o conselheiro tutelar, ele tem a função de atuar sempre que o sistema falha, né? O ideal é que não precisássemos de conselho tutelar, assim como o ideal é que não precisássemos da polícia. Mas não é o que acontece, né? Na verdade, o conselho tutelar ele é muito acionado e sempre que acionado, eu costumo dizer que é um fracasso de toda a sociedade. Porque quando o conselho é acionado, necessariamente você tem uma criança que foi vítima de violência. Uma criança que foi estuprada, uma criança que foi espancada ou que está com seus direitos violados de alguma forma. Então, o acionamento do Conselho Tutelar nunca é um bom sinal. É um sinal de que a sociedade está falhando em zelar pelo direito da criança e do adolescente, né? Que são seres em desenvolvimento e que necessariamente precisam de um olhar e da proteção de toda a sociedade.
A preocupação da nossa televisão, da nossa TV, do nosso canal, é proporcionar exatamente essas reflexões com um assunto tão necessário, tão importante para a nossa sociedade, cada vez mais fragilizada nessa competitividade mesmo, na criação, na educação, enfim, com todo respeito a todos os nossos sistemas públicos, mas é importante enfatizarmos e trazer, como é o objetivo do nosso canal, de proposta da nossa ordem, é trazer essa reflexão realmente para o propósito maior do crescimento. Já pensamos no país, né, na construção, em todos os valores que nós buscamos aí para o crescimento e o bem-estar da nossa sobrevivência e da nação, é óbvio. E quando você fala, eu acho muito legal, quando você traz isso para mim, a gente confunde muito às vezes. Tem uma forma de distinguir que vocês atuam com a criança e com o adolescente ou não? Tudo é engajado ou tem uma divisão aí para ficar mais fácil lidar com as situações adversas do cotidiano? É importante frisar que o Conselho Tutelar ele vai atuar sempre com crianças, né? Mesmo quando essas cometerem atos infracionais. Atos infracionais são o que a legislação vai reconhecer como crime ou contravenção penal. Então, o ECA vai atribuir para o Conselho Tutelar a competência de atuação sempre. Então, a gente pode dizer que o Conselho tem atuação plena com crianças. Entretanto, com o adolescente, ele só vai atuar com as medidas de proteção. A partir dos 12 anos, o adolescente ele é sujeito às sanções penais, né? Sim. Lógico, né? Considerando o estado de desenvolvimento dele. E aí ele vai responder, sim, na condição de infrator. E nesse caso, o Conselho só atua nas ações de promoção dos seus direitos, não nas questões nem mesmo de orientação quando do ato infracional. Essa competência ela fica para a autoridade judiciária. Então, mas no âmbito da proteção, o Conselho sempre atuará tanto com crianças quanto com adolescentes. Muito importante, que a gente confunde muito, até mesmo a partir de qual idade que começa realmente trazer essa divisão. Acho muito vago você pontuar isso pra gente. E é importante que a gente teve uma sentença, uma decisão do STJ agora, que gerou até uma revolta, né? Porque a gente tem uma divisão diferente para os casos de estupro, né? O estupro presumido, né? Ele é abaixo de 14 anos. E o STJ, ele inocentou um adulto capaz que teve relação sexual com uma menina de menos de 14 anos, que deveria ser estupro presumido, entretanto, sobre o argumento de que eles tinham um relacionamento afetivo amoroso, o que a lei veda, né? Para menor de 14 anos não existe relacionamento afetivo amoroso. Então, foi uma decisão temerária, que a gente está muito preocupado com isso, que uma decisão de um tribunal superior que cria uma margem, né, para o argumento de relacionamento afetivo amoroso entre um menor de 14 anos e um adulto capaz, vai colocar em xeque toda e qualquer atuação no sentido de coibir o estupro presumido. Você falando assim, de forma que não é levantando um questionamento, nem nenhuma bandeira, mas é importante ressaltar, quando você me traz essa colocação, nos faz refletir sobre a seguinte questão, de forma com muito respeito. Isso, de certa forma, pode inibir ou coagir determinadas atitudes ou comportamento, principalmente do Conselho, que já tem toda uma formação ao longo desses 33 anos. E quando acontecem situações como essa, mesmo que seja atípicas, mas fato é que ela se torna registro e faz parte de um fato. Isso pode trazer algum malefício em toda aquela condução que você já tem? Com toda certeza, né? O próprio termo já fala, é um estupro presumido. Então você tem todo um rito que você segue diante dessas notícias de situação de estupro de vulnerável. Quando você tem uma decisão de um tribunal superior que modifica isso, né, ao contrário do que a lei estabelece de maneira tácita, sim, você interfere em todo o atendimento, todo o sistema de garantia de direitos, de proteção à criança e ao adolescente. E lembrando que isso não vai afetar apenas os casos de estupro, né? Com ou sem conjunção carnal, mas você mexe com todo
com todo o sistema de proteção, né? É importante a gente lembrar que maio agora é o mês de combate ao abuso Sim. e exploração sexual de Sim, criança sim. e adolescente, né? Que é o Maio Laranja, e a gente está se organizando mesmo para tentar reverter essa decisão do STJ, porque a gente entende que ela afeta toda a política de proteção à criança e ao adolescente a nível nacional. Na verdade, já é algo muito frágil todo o nosso sistema. Com esses fatores, agrava de forma bem significante, negativamente, infelizmente, cada vez mais nesse propósito. Sim. E aproveitando a oportunidade, como maio já está aí, né? E é um mês bem propício para intensificar, na verdade, é um assunto que temos que trazer aí com relevância, com carinho e com cuidado, lógico, entendendo ambas as partes, mas respeitando principalmente a formação desses novos cidadãos, que são as nossas crianças, os nossos adolescentes, e a nossa responsabilidade perante o nosso papel, o nosso cunho social. Mas como nesse mês de maio vocês estão pensando, já tem algum projeto ou algo para intensificar ou trazer isso, aumentar essa força ou entrelaçar parcerias, enfim, fortalecer vocês, toda a classe de vocês para que combater mesmo ou trazer de forma mais transparente? A gente até participou hoje de algumas discussões lá na Universidade Federal de Viçosa, Sim. no campus de Florestal. A gente estava discutindo algumas ações que a gente pretende desenvolver para o mês de maio, né? Sim. Dentro da academia, a gente pensa, né? A gente está com a proposta de realização de algumas palestras, algumas capacitações, no sentido de não apenas para os profissionais, né? Para os conselheiros tutelares, Sim. mas para a sociedade como um todo, que o maio laranja, a gente entende que é um momento de externar para fora dos profissionais a importância dessa temática, né? Porque a violência contra a criança ela tem que ser encarada como um problema de toda a sociedade, e não apenas dos profissionais que atuam na defesa do direito da criança e adolescente, né? Sim, sim. A dispensar que quem identifica a violência contra a criança e adolescente é o vizinho, é o parente mais próximo. E o profissional, quando ele chega a atuar, ele atua mediante uma denúncia que alguém identificou. Daí a importância da gente pegar esses momentos de campanhas e trabalhar a sociedade como um todo, né? Sim. Trazer à tona a responsabilidade da sociedade de zelar pela proteção da criança e adolescente, né? Eu cito muito o artigo 4º do ECA, que fala que é dever da família, da comunidade e da sociedade em geral, e depois do Estado em último caso. E eu costumo dizer nas formações que o Estado ele não foi colocado aleatoriamente como o último, porque a intervenção do Estado ela deve ser a última, né? O ideal é que a sociedade ela seja protetiva o suficiente para não precisar da tutela do Estado, né? A intervenção estatal ela deve ser a última intervenção. O ideal é que você tenha a família cuidando dos seus filhos, a comunidade zelando e, no mais, a sociedade como um todo cuidando para que não ocorram as violações de direito. Isso é muito importante, trazer essas elucidações para todos nós. É um tema que tem que ser abordado frequentemente, não só em datas esporádicas, ou, Claro. Na verdade, nos incluímos também enquanto fazendo parte da sociedade e usando também a mídia, a comunicação, como é a nossa TV, com esse propósito realmente de ampliar realmente e fortalecer o propósito dessa educação, na verdade. É uma educação reeducando e, Sim. enfim... E, Fabiano, isso é muito importante porque a gente teve Belo Horizonte, agora a gente está entrando pela primeira vez no momento em que o orçamento impositivo, né, que são as emendas dos parlamentares, dos vereadores, elas foram abertas para a área da cultura, para a área do esporte, para a área da geração de emprego e renda. E uma das pautas que a gente tem colocado é que todas essas formações, todas as ações, como a própria legislação traz, né, a Lei Rimborel, o ECA, a LDB, que você tenha, junto a essas atividades, profissionais que têm preparo para possivelmente identificar essas situações e para promover, né, essa proteção aos adolescentes, à criança, a questão da conscientização.
E assim, eu falo pela parte do esporte, por exemplo, são 4 milhões de emendas, né, para 4 milhões para a área de esporte em Belo Horizonte. Então, assim, todas as ações, é importante que nessas ações sejam também colocadas campanhas de conscientização, não só contra a violência contra a criança e adolescente, mas a violência doméstica familiar como um todo, né? A violência contra a mulher, a violência no ambiente familiar, né? Porque se esquece muito de falar que o ambiente familiar conflituoso, ele gera violência psicológica contra a criança. É aquele efeito cascata que a gente fala, né? Não necessariamente o homem realiza violência contra a mulher, mas se existe atrito entre a mulher e o homem também, discussão, esse ambiente conflituoso, ele gera violência contra a criança, porque se torna um ambiente de violência psicológica para essa criança. Entendeu? A gente costuma dizer, não, a mulher é sempre vítima. Nem sempre. Pode ser que ela não seja vítima, mas ela esteja contribuindo para um ambiente familiar conflituoso, e nesse caso a criança será a vítima. Exatamente quando você fala, isso é muito legal, a gente fala com muito cautela, né? Quando você fala, a mulher nem sempre é a vítima, é bom a gente ter um cuidado quando a gente pronuncia isso, porque as pessoas levam muito para o extremismo, na verdade. Sim. E nesse caso em específico, a ideia não é essa, é trazer essa consciência com o ambiente familiar. O ambiente tem que ser harmonioso, o ambiente tem que ser protetivo, né? E eu sou um pouco crítico dessa situação da mulher sempre vítima, porque trabalhando no Conselho Tutelar, um dos dados que a gente tem é que o maior violador de direito é a mãe, não é o pai. Então, mas tem uma lógica, né? Você pega o maior número de casos em que você tem famílias monoparentais, que as crianças vivem com a mãe, a maior violadora de direito será a mãe, entendeu? Ou seja, a maior violadora de direito contra a criança e adolescente é a mãe, é a mulher, não é o homem. Interessante. A gente vai ter um caso de omissão por parte dos pais, né? Questão de pensão, mas como essas crianças, na maioria dos casos, vivem com as mães, a gente vai ter a violadora como a mãe e não como os pais. Principalmente questões de agressão, violência física, alienação parental. E infelizmente são dados que não são divulgados. E eu costumo dizer que dados que não são fidedignamente divulgados não contribuem efetivamente para a formulação de políticas públicas que vão atacar a verdadeira raiz do problema. Então você vai continuando, permitindo que se perpetue determinada violência, porque você não está atacando de fato a raiz daquele problema. A gente tem um caso, por exemplo, hoje se fala muito em feminicídio. Só que a gente tem muitos crimes passionais que são tipificados como feminicídio. E o fato de você não tratar os crimes passionais vai fazer com que continue ocorrendo esse tipo de crime. É uma violência, é um homicídio tão grave quanto um feminicídio, que é matar em razão de ser mulher. Mas o crime passional, se não for tratado, ele vai continuar ocorrendo. Então tem que se identificar o que é crime passional e o que é feminicídio mesmo, né? Que é o crime de ódio contra a mulher. E aquele crime que é em razão de ciúme, até para você poder elaborar política pública e conseguir efetivamente tratar a causa do problema, né? E não simplesmente, cada vez mais a gente vai ficar falando feminicídio, 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 e mulheres cada vez mais ficarem morrendo, porque você não vai ter política pública para lá na base, você trabalhar na educação, para fazer homens cada vez mais psicologicamente saudáveis, para evitar, né, esse tipo de crime. Perfeito, Guilherme. Eu fico exatamente assim, muito agradecido nesse momento falando com você e trazendo essas elucidações, trazendo essa pontuação, o quanto é importante para a sociedade de uma forma tranquila, sem apontamentos ou julgamentos, mas para clarear realmente e nos trazer as reflexões necessárias para um propósito, um bem-estar melhor da nossa sociedade de uma forma geral e desmistificar, principalmente essa parte do desmistificar essa questão da mulher, da criança, enfim, de toda uma conjectura onde todos nós, de forma direta ou indireta, precisamos de um auxílio, independente do grau que seja o homem, a mulher ou a criança, enfim, todos nós. A grande questão é como trazer essa consciência. E você, brilhantemente, com esse trabalho aí, ajudando toda essa questão do conselho,
e elevando cada vez mais as pessoas para esse patamar de consciência e crescendo realmente essa esperança, embora com a diversidade toda, o tempo todo, batendo a porta, né? Eu queria, nesse momento, te agradecer, porque é importante, é um tema muito extenso, então, lógico que você vai ser convidado, gostaríamos que várias vezes você voltasse, até para que possamos tratar disso pautadamente, etapas, porque como é tanta informação, e realmente é profundo, é intenso demais, mexe nas emoções, nas reflexões. Então, eu acho que são temas que precisamos dar uma atenção com todo respeito e carinho, que é o nosso papel enquanto cidadão. E se nós pudermos trabalhar isso de forma pontual e trazer essa reflexão, convidar as pessoas também que participem conosco, você que vai estar nos assistindo aí, mande a sua dúvida, a sua pergunta, traga a sua história para a gente, que isso também ajuda, assim como ajuda o Dr. Guilherme aqui presente, como todo o conselho, nos amplia o horizonte, as oportunidades de ajudar e ter uma participação um pouco mais efetiva enquanto a um propósito. Então, já deixa o convite pronto, que nós façamos isso NWXZ de vez, inclusive o mês que vem específico, para a questão do mês, bem direto, enfático. Gostaríamos muito de ter essa participação com vocês, se assim for possível, lógico, dependendo da sua agenda. Vai ser um prazer. E com mais pessoas vestindo realmente o propósito e esse objetivo desse trabalho. Então, nesse momento, já te agradecendo em nome da nossa TV, em nome da nossa direção, em nome do nosso grão-mestre, enfim, que você nos traga suas considerações por esse momento aqui, de antemão, em nome de toda a equipe, já te agradecendo, e que você realmente possa levar o nosso afeto, o nosso afago, a nossa participação, a nossa colaboração também, para estar sempre junto nessa causa aí, podemos colaborar com tudo aquilo que nos cabe, não com o mesmo conhecimento, mas com a nossa parceria com vocês, ok? Tá. Fabiano, primeiro agradecer, né, o convite, a participação aqui e frisar aqui que a categoria de conselheiros tutelares é composto mais de 90% por mulheres. Então, quando a gente fala aqui da questão do posicionamento, né, eu costumo dizer que eu sou muito mais brando que as mulheres conselheiras. As mulheres conselheiras, a gente tem que sempre falar com elas para serem mais brandas nos atendimentos, né? Até por adotarem a postura de defensoras do direito da criança, elas são bem rígidas no posicionamento, mesmo quando do outro lado tem mulheres. Então, muitas vezes a gente acha que elas vão ser condescendentes, vão apoiar atitudes erradas e muito pelo contrário, elas são extremamente rígidas, né, nisso. Inclusive, elas são muito rígidas na defesa do direito da criança, até por serem mulheres, a grande maioria é mãe, e a postura delas é sempre na proteção da criança e do adolescente. Com relação ao mês de maio, vai ser um prazer, né? Convido vocês da Ordem da Cavalaria a estar com a gente nesse movimento do Maio da Laranja. Eu acho que é importante, sim. Né? A gente tem pensado, talvez, até em homenagear algumas ações de proteção à criança e adolescente. Acho que é um momento extremamente relevante para a gente trazer luz, né, para quem, de fato, defende essa causa. E é um momento muito importante. E dizer que a gente está aí, sempre à disposição, tá? Sempre que vocês quiserem, a gente está à disposição para estar participando aqui nessa temática voltada para a defesa da criança, do adolescente como um todo, e também para as ações de esporte, ok? Sim, é um prazer. Então ficamos por aqui e aguardamos vocês até no nosso próximo programa com mais tema, onde trazemos reflexão sobre o propósito da existência e o papel enquanto cidadãos no crescimento e evolução da nossa humanidade e a todos nós. Até a próxima oportunidade.